amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Oi, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Meu nome é Glauber Destro, aqui do canal Missões na Europa. E como vocês sabem, aqui nesse canal a gente costuma saber sempre como está o cristianismo, a realidade do evangelho por esses países da Europa. A Europa tem cerca de 50 países. E hoje eu vou conversar com um casal de missionários que serve já há vários anos em Portugal. É o pastor Luiz Castro e a Arlete. Então, vamos conversar hoje sobre como está o Evangelho em Portugal. Eu anotei aqui, eu tenho algumas informações só para gente saber a questão, como é que é principalmente as partes principais aqui de Portugal. Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes e há apenas 1% ou menos de 1% de evangélicos. Alguns dizem que são 3%, outros dizem 2%. As últimas notícias formais dizem que são menos de 1%, que daria mais ou menos 70 mil evangélicos. Eu não sei exatamente qual seria então essa porcentagem, mas o que nós podemos concluir é que é baixíssima essa porcentagem de evangélicos e precisa realmente de mais missionários nesse país. Existem mais uma porcentagem de bruxaria, de ateísmo, de islamismo, do que de presença de evangélicos em Portugal. Cerca de 5% de bruxaria, cerca de 4% de ateísmo, 2% de islamismo, e enquanto que de evangélicos é cerca de 1%. Então, nós realmente precisamos investir mais nesse campo missionário. As últimas informações também é de que quase 3 mil freguesias, que seria mais ou menos bairros, cidades pequenas de Portugal, não possui a presença de uma única igreja evangélica. Então, por isso que eu gostaria aqui de conversar hoje com o pastor Luiz e a Arlete, para a gente conversar mais sobre essa realidade do evangelho em Portugal. Paz, Senhor. Oi, Luiz. Oi, Arlete, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Com você. Amém. Obrigado por finalmente conseguirmos aqui marcar essa nossa conversa e graças a Deus a gente tem essa oportunidade agora. Fico muito feliz por isso. Bom, eu queria saber primeiro sobre vocês, para que vocês apresentassem quem são vocês e aonde vocês estão, qual o ministério atual aí de vocês em Portugal. Ok. Então, sou Luiz, trabalho com uma igreja batista aqui, eu estou em Ponta Delgada, que é praticamente a capital dos Açores, na ilha de São Miguel, que é um lugar também um dos mais carentes da Europa e de Portugal, consequentemente. E o evangelho aqui ainda é menor. Temos aqui várias denominações, mas continua aqui uma necessidade muito grande de missionários. Fomos convidados para colaborar com a igreja e aqui estamos. Já ao todo seria 7 anos, mas eu tive que ficar 2 anos fora durante o período sabático. Mesmo assim, em 2015, nesse intervalo, eu vim muitas vezes aqui e desde então voltamos com esse convite para servir a igreja. Somos de São Paulo, Brasil. Nós tivemos a chamada missionária há muitos anos atrás, naquela altura em que o Brasil estava sendo despertado ainda para missões, né? Nós estamos em Portugal já há 26 anos. E nesse período todo, antes até da vinda, nós nos preparamos, temos uma missão de suporte, que é a missão CEPAL, né, em São Paulo, quer dizer, a sede é em São Paulo, mas está espalhada pelo Brasil e outras nações hoje em dia. E nós viemos para Portugal com aquela chama acesa de fazer diferença, de fazer com que Jesus fosse conhecido. Mas a nossa maior experiência em Portugal, além de ver, pela graça de Deus, vidas transformadas, igrejas sendo plantadas, nós trabalhamos durante esse tempo com plantações de igreja, com
apoio à liderança, na visão de equipar, ajudar. Uma das coisas que tem sido assim tremendo para nós é a aprendizagem com os portugueses, com a igreja portuguesa. A igreja é pequena mesmo, como estava a dizer, é uma igreja que precisa de muitas coisas, mas uma das coisas que eu tenho frisado quando eu falo de missões, e eu acho é fundamental para qualquer gente, qualquer pessoa que sinta um chamado, seja para Portugal ou para qualquer nação, o valor maior de entender a sua chamada é saber que a gente não veio para trazer a invenção de tudo. Não é? Aqui está o Senhor, aqui está o seu propósito, aqui está uma nação que Ele ama, né? Aqui em qualquer nação que nós chegamos, né? Mesmo que seja uma nação difícil, com portas fechadas para o cristianismo, o Senhor está lá, e porque Ele está lá, Ele está a agir, né? Às vezes a gente chega, e isso é fruto de aprendizado, são muitos anos trabalhando, então a gente vai entendendo isso, né? Não é uma coisa que a gente percebe de imediato. Mas às vezes eu tenho, assim, eu ouço, às vezes, alguns discursos que não são errados, mas às vezes são tão apaixonados que passa a ideia de que, olha, eu estou a chegar, então agora vai acontecer. E não é assim, né? Nós vamos chegar, nós vamos derramar a vida no campo missionário. É ali que nós vamos aprender a amar a nação. É ali que nós vamos aprender a entregar a vida a Deus e o seu propósito através de nós, né? E olha, a riqueza maior é que a gente encontra muita aprendizagem no meio da igreja, no meio da liderança portuguesa, no meio daquelas pessoas que vão se convertendo através do nosso ministério. Então, isso aí é sabedoria que só se encontra, não é, na medida que a gente vai errando e acertando, né, no processo de ser missionário e de viver numa nação. Então, eu queria deixar esse adendo à nossa chamada, porque a gente saiu apaixonado, a gente saiu mesmo com o propósito de fazer diferença. E eu sei que tem acontecido, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós também temos aprendido muito. Tem sido um crescimento pessoal e espiritual que faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Uhum. Amém. Vocês mencionaram sobre o aprendizado, vários aprendizados que vocês têm tido, e existem muitos brasileiros que estão no Brasil e têm uma intenção de ir para Portugal, nós sabemos disso, e muitos brasileiros evangélicos que querem servir em Portugal, e eu queria conversar com vocês sobre esse período de adaptação que vocês tiveram, como é que é a adaptação de nós, cristãos evangélicos, chegando em Portugal, quais são o baque, qual é o que costuma acontecer, hábitos diferentes, ou, por exemplo, que dicas vocês podem dar para esses irmãos que chegaram agora ou que vão chegar em Portugal e passar por esse período de adaptação. Uhum. Bem, eu poderia dar um exemplo muito atual. Há 2 anos atrás, recebemos a visita de um casal que nunca saíram para o campo missionário. Nós temos uma facilidade muito grande de receber em nossa casa. Então, abrimos a casa para eles. E também estávamos a hospedar uma missionária que era amiga deles e eles tinham um desejo de fazer missões. E eu falei, então, vem conhecer o campo missionário. Eles ficaram 1 semana na nossa casa. E a pressa era tanta que eu achei que eles, no mês seguinte, eles iam voltar para cá. Eu falei, olha, eu aconselho vocês, depois de tudo, de ter visto a necessidade, o desejo de servir, eu falei, voltem, mas vocês precisam de ter alguém por trás, uma missão que possa dar toda a orientação. E eles voltaram para o Brasil e foram conhecer algumas missões, inclusive a nossa missão. Isso vai fazer 2 anos. Eles estão prontos para chegar. Então, veja bem, tudo aquilo que se fala num sentar de um dia, 1 semana, fica teórico, fica na mente da pessoa que nunca saiu. Mas nós temos a esperança de que seja compreensível para que não venham correndo. A gente tem mania de dizer assim, Deus tem urgência. Ele tem, mas é de compromisso. Ele não tem urgência de você sair correndo para chegar aqui e já começar a
fazer e acontecer, porque o brasileiro é imediatista. Ele acha que tem que ser e tem que fazer. Se ele não, ao chegar, não tiver alguém que possa orientar, que aconteceu conosco, sentar e não ter a preocupação de mostrar serviço, no sentido de que eu batizei tantos, eu fiz isso, eu já evangelizei, ele faz uma lista de coisas que, sendo bom para quem recebe, mas em pouco tempo ele pode se esgotar pela inexperiência e pelo embate que ele sofre inicialmente. Sendo em Portugal, o português é muito frontal. O brasileiro é muito de dar a volta para chegar num assunto ou em qualquer objetivo. Ele não é muito objetivo. E o português, ele é. E isso choca. Porque se eu deixar cair um copo aqui, ele vai falar. E o brasileiro vai falar, puxa, caiu. Não tem problema, a gente dá um jeitinho. E quando soma dificuldades e problemas para um novato recém-chegado, ele pode não suportar o peso de muitos anos. E às vezes no primeiro, no segundo, terceiro ano, ele já quer voltar mesmo decepcionado. Então é importante ouvir aqueles que já estão há alguns anos, como no nosso caso, principalmente aqui em Portugal, e ter calma. Nós temos bastante tempo de Portugal e ainda estamos aprendendo. Cada lugar, cada região é diferente. Açores é totalmente diferente do continente, né? É outro mundo. Então, são coisas importantes que o recém-chegado precisa saber e não ter pressa, como eu disse, né? De agora já estou pronto para ir. Muitos chegam assim e acabam se decepcionando. Uma coisa que aconteceu conosco, né? O missionário brasileiro, quando chega em Portugal, a ideia de que falamos a mesma língua, né? A gente sabe que a língua ela é uma expressão da cultura. Então nós não falamos a mesma língua. A gente fala português do Brasil, né? Ou brasileiro, como se diz aqui. E o português é um português mais requintado, é um português não fazendo desmérito em nenhum dos dois, né? Mas é diferente. E o facto de nós conseguirmos comunicar pode dizer assim, olha, então já estamos em casa, mas conosco aconteceu isso. As dificuldades, as expressões, a maneira de olhar o mundo, nós fomos descobrindo a partir de conhecer um pouquinho mais do que significa expressões, por exemplo. Mas isso levou tempo, nós erramos, nós usamos palavras erradas, nós talvez invadimos o espaço, quantas vezes invadimos o espaço que era preciso recuar um pouco, esperar, não ter tanta aquela intrepidez que nós temos muitas vezes, que é natural da nossa cultura e que é valioso dentro da nossa cultura, né? Não é. Agora, quando nós chegamos num outro lugar, é preciso ter cuidado. Então, e outra, eu lembro bem uma das experiências que para mim marcou. Tinha meninos pequenos, muito pequenos, eles eram bem pequeninos, e eles gostavam de pão de queijo. E aqui naquela altura não havia como encontrar, agora já há muitos, né? Muito polvilho para comprar, mas naquela altura não havia. E eu lembro que a gente tentou criar de alguma forma, depois numa conversa entre família a gente foi falar assim, como é que alguém pode viver sem pão de queijo? E é essa compreensão que nós precisamos entender. Um povo pode viver, sim, sem a minha maneira de pensar, sem a minha maneira de ver o mundo. Um povo pode viver, sim. E quebrar essa barreira é fundamental para os missionários que chegam em qualquer nação. Porque senão a gente vai sempre estar a fazer comparações, a dizer, lá no Brasil é assim, lá se faz assim, então, puxa, e não é mesmo, o mergulhar numa cultura é realmente olhar com os olhos dele. Nós nunca vamos ser português completamente, mas é preciso passar essa barreira. E isso é um desafio muito grande, que às vezes a gente, com a ansiedade de fazer o trabalho e de mostrar resultados, a gente atropela o processo, entende? E é um desafio que eu deixo para quem está se preparado, né? E deixa-me fazer mais um adendo aqui. Nós trabalhamos com cuidado integral de missionários, né? Então, esse é um cuidado que nós temos, o que a gente chama de member care.
dentro da missão CEPAL, e também recebendo em nossa casa para temporadas de cuidado, de terapia, de aconselhamento, de refrigério, né? Nós, em 2014, precisamos passar por um processo desse, a gente sabe o valor, né? Então, nós temos tido alguma experiência, né, com filhos de missionários, com famílias, às vezes rupturas que acontecem em equipas missionárias, por causa da questão cultural, né, e do desgaste que é estar no campo missionário, com as diferenças que são. Portanto, a gente até aproveita esse tempo que estamos a conversar sobre Portugal para falar também do desafio que é ser missionário, né, num contexto geral. Amém. Vocês enfatizaram um pouco a questão da cultura, da contextualização de nós cristãos evangélicos quando chegamos em Portugal. E eu queria perguntar para vocês mais sobre isso ainda, mas principalmente na igreja, dentro de uma igreja local. Há muitos de nós, muitos pastores, muitos cristãos, a gente costuma fazer de uma igreja na Europa, de uma igreja em Portugal, com uma liturgia ou todo um estilo brasileiro. Então, isso de um certo modo é natural, faz parte, porque nós somos brasileiros e a gente não sabe qual é qual é a liturgia da Europa, por exemplo, né? Então a gente tem que estudar muito para se contextualizar, para ver se o que eu estou fazendo faz parte ou não do estilo de certos princípios europeus, no caso. Então, o que vocês aprenderam com isso? Quais são questões básicas, elementos principais que a gente vê que é necessário ou convém diferenciar entre isso é da igreja brasileira, isso é da igreja portuguesa? Quando nós chegamos, nós ficamos com missionários. O líder era português na igreja local e o trabalho de plantação nós fomos entre três casais estrangeiros, 2 americanos e 2 brasileiros. Passamos um período na igreja mãe, entendendo um pouco a cultura, o processo, a adaptação, a liturgia de um culto. E mesmo assim, vendo tudo isso, a tendência nossa é achar no início que eles precisam aprender. Então, a nossa bagagem anda muito rápido e nós vamos mostrando o nosso lado. Acaba por ser uma igreja com portugueses, mas cânticos brasileiros. Muitos dos cânticos em Portugal, às vezes, chocam no princípio, mesmo sendo nosso lado, pela forma que eles modificaram as letras das músicas para poder adaptar. Dificulta até cantar em alguns momentos, no início, claro. Hoje já não há tanta dificuldade assim. E isso também é um choque. Nós temos que estar preparados para os choques culturais e para as diferenças idiomáticas e choques de todo gênero que nós vamos encontrar no começo. Porque senão nós queremos voltar àquilo. Nós temos missionários aqui teimosos, bastante teimosos, que falam, a música é assim, não vou mudar. E acaba tendo esse impacto um pouco negativo na sua chegada, na sua permanência, até o pessoal se acostumar a falar, bom, é assim mesmo, então tem que ser. Mas o clima não fica muito agradável muitas vezes. Já passamos por isso em alguns lugares, mas sempre tentamos o máximo possível chegar próximo à cultura, à língua, para podermos também não ser impactantes naquilo que na verdade sabemos fazer, mas nós temos que aprender com eles pelas diferenças culturais e também, como eu disse, idiomáticas. Né? Uma das coisas que a gente vê nos cânticos, por exemplo, no louvor, é que muitas vezes as construções das frases são diferentes, né? Um coloca um pronome antes do verbo, o outro. E isso, às vezes, na hora de cantar, para um português cantar um hino brasileiro ou um corinho, né? Aquilo às vezes chama atenção, e algumas pessoas falam, né? Então, eu acho que a aprendizagem, é claro que como o português
cantado, principalmente. É possível adaptar, porque até algumas letras são traduzidas do inglês, aí não é tanto problema. Agora, a questão, que eu sei que hoje a igreja brasileira ela tem caminhado para uma... do que a gente tem visitando o Brasil, a gente vê que mesmo as igrejas mais tradicionais, mais históricas, assim, elas têm um louvor muito mais aberto, não é aquela coisa formal que já foi no passado, né? Então, o que a gente vê? Que esse modelo, às vezes chegando aqui numa igreja mais tradicional, choca. Então, é preciso ter algum cuidado. Eu vou ter que cantar hino do inário? Eu vou ter que cantar hino do inário. É difícil? É difícil. Mas a gente vai aprendendo e vai contextualizando. Agora, há igrejas em Portugal hoje, igrejas que têm se formado, tem a Hillsong Portugal, que é uma igreja grande, é a maior igreja hoje em Portugal, é a Hillsong Portugal. Eles têm cânticos dos músicos mesmo, criados aqui em Portugal, de músicos portugueses. Tem outras igrejas, assim, são igrejas mais independentes, mas igrejas grandes, igrejas que têm um impacto dentro do meio evangélico, que já tem uma cultura de louvor, de adoração, de liturgia, enfim, muito mais contextualizada. A gente tem como aprender isso também, se a gente quiser. Então, nós temos que ter cuidado sempre, porque o português, no geral, prefere o seu modelo, né? Mesmo que receba dos brasileiros, e eles vão adaptar, com o tempo vão adaptar, porque a gente ouve muito isso, isso é brasileiro, isso é brasileiro, isso se diz no Brasil, né? Nós ouvimos muito isso, e a vida inteira vamos ouvir, sabe? Mas agora o principal é essa sensibilidade de não se deixar ferir por causa disso, porque pode ferir, pode comunicar rejeição, pode comunicar, olha, não estou sendo aceito, né? Então é a sabedoria de ultrapassar isso, né? Aquela Por isso também a necessidade de um preparo, no mínimo de 6 a 1 ano. Depois da sua chamada, Deus confirma tudo. Nós nos preparamos por 4 anos. Desde a nossa conversão até a nossa vinda para Portugal, demorou 4 anos. Então, nós nos convertemos e tivemos a nossa chamada logo a seguir. Sabe? Foi uma revolução na nossa vida em todos os sentidos. Sim. E a partir daí começamos a ser preparados, né? E éramos jovens e jovens crentes também, né? Então foi um preparo e um bom discipulado também, e a gente louva a Deus pela nossa igreja em São Paulo, que nos acompanhou num processo fundamental para nos estabelecer, sabe? Porque eu acho que hoje nós não estaríamos ainda em Portugal se não tivéssemos tido o suporte que tivemos e temos até hoje, né? Mas uma igreja local é fundamental no Brasil também, uma igreja enviadora, uma igreja que ora, uma igreja que te conhece. Essa é outra coisa que eu ia desafiar, né? O que é importante, então, nesse processo de preparo para chegar a fazer missões em Portugal, especificamente, ou na Europa, a partir do momento que você tem um chamado de Deus para servir como missionário na Europa, em Portugal, até o momento de você pôr os pés na terra. O que é importante fazer nesse processo? Que tipo de preparamento seria esse? Eu diria que o principal é a convicção do chamado e a convicção da própria liderança das pessoas que estão a ser chamadas, ou seja, um casal, um solteiro, que aquela é a direção que Deus está a dar. Porque é muito arriscado alguém dizer, olha, eu estou a ser chamado, então eu vou por minha conta. Eu sei que tem pessoas que fazem, e Deus tem usado, eu não quero aqui também apontar, e não é essa a ideia, mas o fundamental, a gente entende que uma liderança local, uma igreja local, depois uma organização por trás, uma missão, pessoas de suporte, sustento necessário, né, ideal para uma família viver. Eu sei que a gente vive pela fé, faz 26 anos, sabe que a igreja brasileira nos sustenta, mas é fundamental esse cuidado de saber que Deus sabe o que nós precisamos e Ele tem cuidado de nós até hoje, né? Mas para isso é preciso
uma base, né? A gente fazer uma base nesse sentido. Então, eu diria que os missionários precisam de suporte de igreja local, suporte de uma organização, treinamento transcultural. Eu acho que é uma das coisas que mais falta para missionários que vão chegando e com aquela emoção de servir é treinamento transcultural. Um treinamento em que dá oportunidade para o missionário compreender esses fatores importantes da missiologia, né? Que as diferenças culturais, que o aprendizado de uma língua, se ele vai para um outro país. Aqui em Portugal, o compreender esse valor que tem a língua portuguesa, sabe? Porque é um valor tão grande, né? Que a gente precisa, sabe? Eu costumo dizer, eu dei aula de português aqui, por incrível que pareça, durante alguns anos. E uma das coisas que eu aprendi ao ensinar português de Portugal para as crianças, para os adultos, uma das coisas que eu aprendi foi que a minha língua só acrescenta quando eu permito que o português entre no meu vocabulário, entende? Da minha maneira de me expressar. Então, tudo isso requer treinamento, sabe? Então, o Luiz estava falando sobre a pressa. Muitas vezes a gente quer ir, porque Deus chamou, porque nós temos a ferramenta, nós temos tudo. Mas, às vezes, o tempo de preparo, o tempo de conversa com liderança, com igreja, discipulado, já para missões, né? É fundamental, é fundamental. E hoje em dia na Europa e em Portugal, principalmente, onde há portas abertas para profissionais, né? Então, uma formação também é importante, uma formação, seja uma licenciatura em UP, seja qual for a área de vocação, mas que vá ser um instrumento para o missionário aqui em Portugal, porque Portugal é uma nação que tem se despertado para a Europa, né? Lisboa é uma cidade onde eu estou um pouco fora já há uns 3 anos, nós estamos, a gente vai sempre lá, mas cada vez que eu vou eu vejo a diferença do que está acontecendo em Lisboa. Então, é preciso aproveitar esse momento, entende? Que é um momento de Deus, eu acredito, né? Nesse mover de Deus, dando oportunidade para outras áreas chegarem aqui também. Então, eu diria, não sei se quer. Eu só queria, nós falamos 2 coisas, mas a terceira é muito importante, que é uma igreja local no Brasil e uma missão que possa enviar e uma igreja aqui para receber o missionário. Ele não pode ficar solto aqui, né? Aí vai falar, mas eu não conheço, nunca fui. Mas temos aqui algumas missões que servem em Portugal, é uma questão só de pesquisar. E também esses missionários estão inseridos em outras igrejas também. Poderá dar uma carta convite que facilita muito nos serviços estrangeiros. Essa carta convite é fundamental, facilita muita coisa, né? E depois, claro, o sustento, provar uma série de coisas que eles pedem. Então são 3 coisas principais, né? Importantes: igreja e missão, enviadoras e igreja receptora, ou missão receptora. No nosso caso seria CEPAL. Isso aqui não é propaganda. Mesmo como funcionou para nós. CEPAL no Brasil, igreja enviadora, e aqui tem a MEVIC, no caso, se vierem pela CEPAL, tem uma parceria entre essas missões que podem receber o missionário. Isso facilita muito. Tem Jocum, tem outras missões, missões Amém, tem OM, tem tudo isso. Que área que eu vou servir, como fazer o contato. E sabe por quê? A comunidade evangélica é muito pequena, mas toda a gente se conhece. E se nós chegamos com um compromisso assim, de vínculos, há um respeito diferente do que eu chegar, cair de paraquedas e falar, eu vou fazer. Né? Então, a gente começa a ser conhecido no meio evangélico e a gente, hoje em dia nós temos muitos amigos portugueses, liderança e tudo, a gente optou por trabalhar com líderes, fazer parcerias, trabalhar em ministérios onde portugueses, mesmo que sejamos nós a ter trazido alguma visão, algum propósito, mas em que depois os portugueses possam continuar o trabalho e a gente ficar junto, mas dando apoio,
sustentação, entende? Porque isso dá credibilidade, sabe, para a família missionária, para a equipe missionária, porque às vezes há equipas enviadas, né? Então, o essencial é que haja esse cuidado, sabe? Eu falo aqui em Portugal, mas eu acredito que em qualquer lugar que a gente vá, né? Não dá para cair de paraquedas mais. Hoje em dia eu acho que missões não se faz mais assim, né? Do que eu tenho visto, do que a gente vê aqui, né? A credibilidade é fundamental. Não, a nossa credibilidade está em Deus, né? Mas nós estamos a nos desafiar a conviver com nacionais. É fundamental isso, para que, à medida que eles começam a abrir as portas, né, a gente consegue entrar. Porque se a gente empurrar as portas, pode ser difícil da gente conseguir entrar em algum lugar, conviver com alguma parte da comunidade evangélica. Hoje em dia nós nos damos são os mais tradicionais, históricos, vamos dizer, aqueles que são mais abertos, independentes. Então, hoje em dia, nós temos relacionamentos de gente muito séria, fazendo um bom trabalho, né, aqui em Portugal, e líderes portugueses, e não só missionários brasileiros, que estão há muitos anos aqui. Então, vale a pena a gente pensar nesse sentido. Amém. Vocês estão agora vivendo no arquipélago de Açores, é isso? Sim. Vocês já viveram em outras cidades de Portugal? Sim. Sim, nós vivemos os primeiros anos em Cascais, primeiros 3 anos, depois vivemos em Sintra, onde passamos o restante dos anos, e depois viemos para os Açores. Isso dá um total de 26 anos. Mas você ia perguntar? Bom, eu tenho aqui no Google Maps a região aqui de Portugal, de Açores. Eu queria que a gente conversasse um pouco, que vocês falassem um pouco sobre as regiões de Portugal, sobre a Ilha de Açores, como que é, e focar um pouco na questão de se tem muitas igrejas, poucas igrejas, que igrejas são essas, conversar um pouco sobre isso, tudo bem? Eu vou aqui, então, a gente começa por Açores, depois a gente vai vendo um pouco sobre outras regiões que vocês têm mais conhecimento. Vocês podem explicar um pouco sobre esse arquipélago? São 9 ilhas, lindas, mas, assim, é mesmo aquilo que se diz. São cartões postais pintados pela mão de Deus mesmo, só pode. E a ilha onde nós vivemos é o São Miguel. Tá em cima de uma placa tectônica, né? Das placas. E tem aí, é vulcânica, então tem 3 crateras, vamos dizer assim, 3 lugares principais onde formaram-se lagoas, né? E são paisagens muito bonitas. Em termos de igrejas evangélicas aqui, temos algumas denominações, temos 3 igrejas batistas, uma Assembleia de Deus, uma igreja nazarena, e há algumas igrejas mais independentes, né? Mas são ao todo entre 10 e 12 igrejas por aí, mas tudo muito pequeno. Incluindo trabalhos, missões, mesmo chamando de igrejas, são missões, pontos de pregação, nesses 10. Então, é um desafio, porque nós temos o arquipélago todo tem 250 mil habitantes, né? Dividido entre as 9 ilhas. A São Miguel, onde nós estamos, é a ilha maior, que tem 140 mil habitantes. E para essa população, são cerca de 10 igrejas, com uma frequência, sei lá, a que tem mais gente é a Assembleia de Deus, né? Que deve ter uns 80 membros, mais ou menos. A gente não tem esses dados, tá? Estamos assim... Mas, assim, a gente já esteve lá e vê, assim, uma sala lotada de umas 80 pessoas. Agora, as igrejas são pequenas, né? Tem igrejas que precisam de revitalização, né? Que tem ali, se não houver uma mudança, são 9, 10 pessoas que frequentam. Né? Então, e pessoas idosas que, aos poucos, acabam por partir, né? Então, é um desafio.
A Igreja Caravela, onde nós temos congregado até agora, é uma igreja nova, tem 7 anos, não é? E é uma igreja batista, e nessa igreja a gente tem ali a volta de 30 membros, mais uma frequência assim de uns 40, umas 40 pessoas, 50 nos bons dias. Né? Então, assim, um grande desafio para nós como missionários, e há muito o que fazer aqui. Ponta Delgada é uma cidade europeia, tem de tudo, só que em ponto pequeno, né? Mas tem de tudo, tem chegado alguns missionários recentemente, né? Para vocês terem uma ideia, de todas as igrejas aqui, só a Assembleia de Deus que o pastor é português, de resto são todos brasileiros. Né? Isso é um fator interessante. Agora, há ilhas no arquipélago que tem por exemplo, a Ilha das Flores, que é uma ilha pequena, dizem que é a mais bonita, nós nunca lá fomos, já visitamos outras, mas essa não. E uma igreja evangélica só, sabe? Então, é mesmo a Ilha das Flores, tem o Corvo, que também é uma ilha pequena, o acesso é fácil, porque vai-se de avião, mas o isolamento, acho que impede, né? Porque nós estamos no meio do oceano, para sair daqui é só de avião. Né? Então, isso talvez impeça aquela motivação, né, de ir para um lugar assim, começar um novo trabalho. Mas é desafiante, porque é um dos lugares menos alcançados de Portugal. Acho que está entre os 4 menos alcançados. Uau. E eu imagino que, pelo fato de estar distante, um pouco distante do crescimento de Portugal, de Lisboa, por ser um arquipélago, acaba sendo mais enraizado nas tradições, nas culturas, numa linha mais católica. Talvez o catolicismo seja até mais forte nessas ilhas do que a gente vê hoje em dia em Portugal, em Lisboa, onde o secularismo aumentou bastante. Não certo quanto a isso? Sim. O catolicismo é muito forte aqui. E enfrentamos algumas dificuldades até com as pessoas no sentido de controle. Elas são controladas nos bairros onde elas estão, né? E às vezes até ameaçadas, não ameaçadas de morte, mas ameaçadas de ajuda. E como tem muita gente carente nos bairros, eles às vezes vão para a igreja católica e lá eles sabem que eles vão receber com maior quantidade. Já nas nossas igrejas evangélicas, por sermos pequenos, às vezes falhamos nisso, inclusive na assistência social de um modo geral. Mas como eles conseguem isso lá, e o líder da igreja, sabendo da não frequência deles lá, vão visitá-los na casa e fazem algumas ameaças, do tipo, não faça seu casamento, não vou batizar sua criança, por que vocês estão se envolvendo com eles? Né? Eles são de fora. Então, nós temos já tivemos algumas dificuldades desse gênero, e as pessoas desaparecem simplesmente. Né? E é uma forma de repensar e orar, com certeza, por esses desafios que às vezes estamos aqui sozinhos, né? Como vencer isso? Puxa, essas são situações que realmente acontecem quando tem uma influência forte do padre para com a população, quando é uma cidade pequena, principalmente. A gente vê muito isso também na Europa, no leste europeu, em algumas regiões onde a Igreja Ortodoxa, por exemplo, é forte. E, pelo visto, então, até mesmo em Portugal, no arquipélago de Açores, a gente encontra essa realidade também. E vocês viveram também um bom tempo em Cascais e em Sintra, né? Cascais. Sim. Como é essa região? Uma das coisas que a gente nota pertence à Grande Lisboa, tanto Cascais como Sintra, não é? É perto uma da outra. Nós fomos para Cascais com o objetivo de plantação de igreja, então foi ali que nós vivemos no início.
Depois mudamos para Sintra também com outro propósito de plantação de igreja, com uma outra denominação que nos convidou, denominação portuguesa, né? E aí, o que nós vemos é que a igreja evangélica está mais concentrada nos grandes centros, né? Então, naquela região há várias igrejas hoje, né? E até mais do que havia quando nós chegamos, tanto em Cascais como Sintra. O evangelho tem ali crescido. Eu acho que o grande desafio de Portugal é ir para o interior. Por quê? Porque há uma urbanização também, né? Então, as cidades do interior tem acontecido vamos dizer, um envelhecimento, né? Tem acontecido, os jovens têm vindo para as cidades, né? Para Porto, há muitas cidades no Porto também, muitas igrejas, quero dizer, no Porto, no norte, para Braga, Bragança, há igrejas. Então, todas mais voltadas aqui para mais perto do litoral. O interior é que é o desafio. Alentejo, né? Aquela região mais do lado que vai em direção à Espanha já, né? Então, o desafio seria esse, né? Que os missionários que venham com a intenção também de olhar, não se concentrar apenas onde já está toda a gente, porque além de ser um número pequeno, e você está certo, é menos de 1%, e há uma necessidade grande de revitalização de igrejas em Portugal, de recomeçar as igrejas que estão quase morrendo. Além disso, há essa questão desse número de crentes estarem mais perto das grandes cidades, né? Então, Cascais é uma cidade grande, é uma vila, né? Mas que pertence à Grande Lisboa, e Sintra também, mas é onde há mais cristãos, né? E trabalhos atuantes, movimentos atuantes do Evangelho ali. Né? Uhum. Os seminários estão por ali também, para aquela região. O Seminário Batista está lá, tem um seminário das Assembleias de Deus, que está um pouco mais afastado, mas também é na Grande Lisboa. Tem o Instituto Bíblico Português. Instituto Bíblico Português. Esses, quer dizer, então há uma concentração, né? Não só ali, mas como no norte. Amém. Respondi? Sim, claro, obrigado. E, bom, a gente vê então que nas grandes capitais, seria principalmente na região de Lisboa, de Coimbra, de Porto, é onde nós encontramos mais igrejas, né? E há necessidade, então, de nós começarmos a evangelizar, a plantar mais igrejas, não nessas grandes capitais ou na costa litoral de Portugal, mas sim mais para dentro de Portugal, mais nas fronteiras entre Portugal e Espanha. É isso mesmo, né? É preciso ter coragem para ir para esses lugares, que são lugares pequenos, né? Quando nós viemos aqui para Ponta Delgada, foi uma mudança grande, porque é um lugar pequeno também. Mas são lugares pequenos, mas se o trabalho é feito em equipe, é muito importante. Por quê? Porque um suporta o outro, né? Um ajuda o outro. Né? Se há uma igreja local recebendo, outra coisa que é importante, porque assim já vai haver um acolhimento, né? A família não vai estar sozinha. Então, tudo isso é fundamental. Mas, sim, por exemplo, das estatísticas que a gente tem, quer falar das estatísticas de Portugal? Não sei se... Eu não pude ler tudo aquilo que estava lá, mas o que a gente tem visto, tem fechado muitas igrejas também. Mas tem surgido igrejas étnicas, né? Nós temos algumas referências, não só brasileiras, mas também ucranianas, que na época, no início da década de 2000, muitos vieram fugido, então para ter trabalho. Para ter trabalho, porque nós estava prometendo muito naquela época. E eles estavam em crise. E a crise lá era muito grande, vieram muitas nacionalidades diferentes do leste europeu para cá. Hoje tem uma igreja ucraniana, a igreja brasileira sempre que eu digo, desde quando nós chegamos aqui, ela desenvolveu muito, cresceu bastante, está ali em Sintra agora, está expandindo para todo lugar, tem crescido. Mas ela fundamentalmente foi étnica, né? Inicialmente. Hoje já está mesclado, eu acho que já está 50%
Uhum. Os portugueses têm conhecido essa igreja e o líder é muito conhecido de norte a sul e internacionalmente, então tem se expandido. Mas não são muitas, né? Era bom que fosse muitas, mas ainda não são. Pela dificuldade dos contatos, da amizade, nem sempre o português, enquanto que ele não conhecer bem uma pessoa, ele não traz na sua casa. Um português amigo nosso, ele fala assim, que o português, ele conhece e depois abraça. E o brasileiro, ele abraça e depois conhece. Depois pensa melhor sobre isso para ver que realmente é isso. E quando o brasileiro se decepciona, é depois. O português, ele espera um pouquinho para se decepcionar, já corta de uma vez. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter também, né, inicial. Né? Mas voltando à realidade portuguesa, nessa estatística que recentemente foi feita, tem 2 anos, nos ajudou muito a ver que quando tem uma crise violenta, que Portugal está saindo dela, já saiu bem dela, e muitos brasileiros voltaram, muitas igrejas ficaram comprometidas, porque muitos brasileiros não missionários que vieram ou para trabalho ou para outros fins, estavam aqui e colaboravam nas igrejas, mas a crise levou muitos embora. Eles agora estão a voltar, e muitas crises foram diminuição de rol de membros de igreja e até fechamento. Né? Mas, com esse retorno agora, as coisas estão novamente a florescer. Né? Então, eu acho que Portugal dando certo, vai dar certo para muita gente, que é a nossa oração. Né? Amém. Conversando com algumas pessoas que perguntam sobre aonde servir em Portugal, aonde tem igrejas e tal, pensando pelo menos humanamente, estrategicamente, né? Eu diria que convém a pessoa, se não vai para servir tempo integral na obra e precisa então achar um trabalho, convém sim, é mais fácil achar trabalho na grande capital, perto de Lisboa, Coimbra, Porto, mas seria interessante essa pessoa encontrar uma igreja não nessas grandes capitais, mas sim começar uma igreja, ajudar quem está começando igrejas fora dessas grandes capitais, nessas cidades onde não há igreja ou há pouquíssimas igrejas. Vai ser difícil, eu acho, as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Se for ficar na região da Grande Lisboa com objetivo de trabalho, ou Grande Porto, né? E depois querer, porque requer movimento, requer viagens, e isso custa, e não é barato, não fica barato as viagens. Né? Eu acho que o desafio principal tem que ser a convicção de Deus de que é isso que eu tenho que fazer. Porque, às vezes, o missionário chega e ele não é um plantador de igrejas, ou ele não é um evangelista, mas ele é um apoiador, ele é aquele missionário que vai estar dentro de uma igreja local e vai ser um instrumento de despertamento para as lideranças locais, que depois vão sair, que de alguma forma podem ser um canal, esse missionário que chegou pode ser um canal de incentivo para o próprio nacional sair para o seu país e ver a necessidade. Sabe? Então, a gente tem visto hoje que missionários nem todos têm os mesmos dons e vamos ganhar a terra. Todo o objetivo é ganhar a terra, mas às vezes com o propósito, com estratégias diferentes. Né? Então, se um trabalhador chega para trabalhar em Lisboa e ele faz vínculos numa igreja local, numa igreja madura, numa igreja que vai ajudar ele a crescer também, ele pode ser um canal de bênção para que essa igreja seja uma igreja missionária, por exemplo. Entende? É nesse sentido que eu estou dizendo. E eu acho que pode ver muita coisa crescer com essa perspectiva. Uhum. Tá? Pelo menos é assim que a gente tem visto. Né? Amém. Bom, nós estamos chegando aqui nos finalmente da nossa conversa e eu aqui estou aprendendo bastante com vocês. Obrigado desde já. Nosso prazer. Eu queria saber
eu gostaria que vocês fizessem um apelo, uma mensagem para a igreja evangélica brasileira. Existem muitas igrejas, muitas pessoas que estão agora querendo saber mais sobre missões pela Europa. Então, que mensagem vocês dariam para eles? E eu vejo também que no nosso canal existem muitos cristãos evangélicos ou até mesmo pastores que Deus vem chamando eles para servir em Portugal. Então, que mensagem vocês deixariam? Eu gostaria de que cada um de vocês dois falassem um apelo, uma mensagem para a igreja e para essas pessoas que estão pensando em investir mais em Portugal. No meu caso, eu gostaria de convidar as pessoas que ficam na dúvida muitas vezes quando enviam um missionário. Vem ver o que é o campo missionário. Ele poderá se apaixonar e depois de 2 anos estar conosco. Confia naqueles que vieram. Porque muitas vezes o missionário ele fica esquecido. Se ele demora para dar notícia, eles cortam o seu sustento, eles abandonam, tipo assim. Nós conhecemos muita gente que passou por muitas dificuldades, porque no primeiro ano já quem te sustenta é Jesus, claro, com certeza, mas não vai chover dinheiro dali, né? Aqueles que se comprometeram até esqueceram o missionário no campo. Isso é muito difícil. Não abandone o seu missionário. É preferível mandar a passagem de volta. Fala, estou te mandando a passagem de volta. Tipo assim, tira ele, mas não esquece. É fundamental. A vida pode mudar. Houve muitos problemas familiares por causa disso, né? Aí você fala, mas e Deus nessa hora? A gente sabe que Deus está cuidando, né? Mas não abandone o missionário. Então, venham conhecer o campo missionário. Não despreza aquilo que já foi feito. Não fique preocupado com o que está acontecendo aqui no dia a dia, pela falta de notícias, às vezes. Às vezes, até dificuldade de como ter um computador para enviar suas notícias. Hoje está muito mais fácil, é bem verdade. Mas já houve muitas dificuldades nessa área, né? Então, é um dos meus apelos. Talvez... eu diria que aqueles que querem e que sentem o chamado de Deus para vir para Portugal ou para a Europa, é um campo missionário mesmo. A Europa é um campo missionário. A Igreja Europeia é um campo missionário. Portanto, venham com humildade. Uma das coisas que eu aprendi logo de cara com o Senhor aqui, sofrendo às vezes, né, num tempo em que para telefonar era caríssimo, né, não havia internet, não havia essas coisas que hoje temos, né? E uma das coisas que eu aprendi é que essa terra é santa. Então, venham com a capacidade de tirar sandálias, porque a terra é santa, Deus está aqui, né? Então, com essa certeza no coração é que vai haver a diferença. Eu só posso fazer diferença quando eu tiver um coração humilde de aprendiz, né? É o meu desafio. E a outra coisa, a gente está vivendo um momento na Europa onde há um movimento de imigração, de refugiados, de pessoas estrangeiras de outras nações vindo para cá. É o momento de Deus para alcançar essas pessoas. As pessoas não são os nossos inimigos, né? O nosso inimigo é aquele que não quer que nós façamos a obra, né? Essas pessoas precisam de Cristo. Seja de qualquer denominação, igreja, religião, o que for, essas pessoas precisam de Cristo. Estão a chegar até nós. Então, venham com essa convicção que podem ser um instrumento na vida de muito mais gente do que aquilo que estavam à espera de início. Tá bom? Amém. Pastor Luiz Castro e Arlete, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos aqui de conversar mais sobre o ministério de vocês, sobre a realidade espiritual de Portugal,
da Europa. E só para finalizar, eu gostaria de saber de vocês, nós queremos orar por vocês. Quais são os seus pedidos de orações? Quais são os desafios que vocês têm pela frente agora? Talvez alguns objetivos 2019 ou nesses próximos anos? Quais as ambições de vocês daqui para frente? Uhum. Nós nós já estamos trabalhando com o Pit Stop, que é o Member Care, que é o cuidado integral. Uhum. E esse é o nosso sonho de muitos anos. Até sem entender, um dia eu falei, eu queria ter uma casa para receber missionários. E hoje nós temos. E estamos conhecendo os nossos vizinhos, que também têm lugares para recebê-lo, né? E como nós já esclarecemos um pouquinho sobre o Pit Stop, o refrigério para o missionário, com aconselhamento psicológico, com aconselhamento pastoral, terapia, porque a Arlete é psicóloga, a área dela, a minha é aconselhamento e oração, né? Então, esse é o nosso desafio para 2019. Quanto à igreja, nós estamos entregando o nosso trabalho aqui, tem liderança, sempre teve uma liderança, nós cooperamos aqui com a igreja local, então nós estamos numa nova fase, que é o sonho. Não paramos ainda. Outro motivo é o sustento, que é sempre, né, moeda brasileira, tantos anos, graças a Deus pelos mantenedores, eles têm sido um suporte para nós, todos esses anos, nós temos mantenedores desde o início, e é um milagre, eu posso dizer que é um milagre de Deus na nossa vida. Então, sustento, eu faço algumas coisas a mais, e eu sou escritora, e eu vou lançar um livro agora, em Lisboa, dia 18, que é um livro baseado numa história real. Mas o livro é um projeto, ele é mais do que um livro. É a história de uma mulher que passou por várias facetas do abuso sexual. E a gente está fazendo desse livro um projeto no sentido de despertar a comunidade cristã e evangélica, porque isso acontece no nosso meio, infelizmente aconteceu. Então, o propósito é que nessa história e da forma como foi escrito, possa alcançar e ser um instrumento de ajuda para outras pessoas e que passaram pelas mesmas dificuldades e têm passado e têm se escondido por causa da dor. Então, esse é o propósito também para mim, o meu desafio nesse início de ano. Uhum. Né? Meu pai está doente em São Paulo, está muito doente. E minha mãe e meu irmão é que cuidam deles. A minha mãe também já é idosa, mas ela está saudável. Mas é difícil, né? A distância, não poder estar lá sempre, tentar ajudar à distância, falar com eles todos os dias. Então, orem pela minha família em São Paulo. Nós somos de São Paulo os dois e peço que as orações. Amém. Nós vamos orar por vocês e espero que quem está assistindo aqui esse vídeo possa também anotar aí esses pedidos para orar por esses missionários aí em Portugal. E vocês mencionaram sobre a importância do sustento, de ter mantenedores, e também vocês falaram sobre essa casa missionária, essa casa onde vocês podem receber missionários para ajudar eles. Então, se alguém quiser entrar em contato com vocês sobre isso, ou quiser se tornar um mantenedor fiel de vocês, como isso pode ser feito? Através do WhatsApp, posso deixar os números com o Glauber, e também por e-mail, né? O meu e-mail é o e-mail da CEPAL, arlete@cepal.org.br. Mas depois eu posso passar esses dados todos diretamente para o Glauber e aí assim vocês podem entrar em contato conosco. Ok, amém. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, esses contatos, essas informações. Pastor Luiz e Arlete, muito obrigado pela oportunidade, por essa conversa, gostei muito. Deus abençoe muito o ministério de vocês e esses projetos que vocês têm.
Eu fico muito feliz de saber que tem gente aí no arquipélago de Açores, que vocês estão aí e que têm feito um ótimo trabalho, estão anos em Portugal, fico muito feliz com isso. E Deus abençoe muito vocês. Amém. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Irmãos, se vocês quiserem saber mais sobre missões em Portugal, nós temos o nosso grupo no WhatsApp, Missões em Portugal, onde há vários missionários presentes em Portugal. Então, lá a gente conversa mais sobre a realidade e damos dicas e aprendemos um com o outro sobre esse campo missionário. E espero que você possa acompanhar sempre aqui no nosso canal mais sempre os vídeos e mais informações com missionários e pastores sobre como está o cristianismo nesse continente que tanto precisa de espalhar mais, de proclamar mais o avanço de Cristo nesse continente. Deus abençoe vocês.